Olá, estamos iniciando aqui hoje nossa primeira aulinha do semestre, né? Espero que tudo corra bem para nós todos, tenho certeza que vai correr. Bom, gente, hoje nós vamos falar então, iniciar, na verdade é uma complementação dos assuntos que vocês estavam vendo, né? Eu estou seguindo muito o cronograma dos conteúdos da Secretaria da Educação. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre números, tá? Vamos revisar algumas coisinhas sobre números para iniciar esse trabalho nosso. Eu acho que muitas coisas que vocês já viram. Ah, então, aqui, por exemplo, nós temos aqui uma formatação daquilo que a gente já conhece, de conjuntos numéricos, né? De campos numéricos. Então, por exemplo, por exemplo, aqui você tem os números naturais, tá? É o primeiro conjunto que vocês talvez trabalharam, né, dentro dos conhecimentos matemáticos. Esse conjunto dos números naturais, você tem aqui, ó, olhando aqui esse diagrama ao lado, são aqueles números contabilizados a partir do zero, de um em um, né, de unidade em unidade. Então, se você tem os números 0, 1, 2, 3 e assim vai sucessivamente, esses números caracterizam, são chamados de números naturais, tá? Já os números inteiros, eles pegam esses naturais, que são a parte positiva, mas vai também pegar a parte negativa, tá? Então, para cada número natural tem um oposto a ele. Por exemplo, o 1, que é um natural, o oposto a ele tem o menos 1, que é inteiro. Então, esses números inteiros, eles incluem tantos os naturais, ou seja, os naturais estão dentro dos inteiros, né? Então, quando a gente fala de número inteiro, eu também estou falando de número natural. Eu estou falando tanto dos inteiros, tanto dos naturais, quanto daqueles opostos aos naturais, em termos de sinal, né? Então, você tem aqui, ó, se você tem o zero, ele é neutro, ele não tem oposto. Mas se você tem o número 1, você vai ter o menos 1. Se você tem o 2, você tem o menos 2. E assim sucessivamente, tá? Contado sempre de unidade em unidade. Então, esses números naturais inteiros, é bom deixar claro que eles não têm números fracionados, decimais, tá? Os decimais aparecem aqui neste conjunto aqui, o Q. Esse Q, gente, é a letra que representa os números dos racionais, ok? Então, se você olhar o diagrama aqui ao lado, ó, esse conjunto aqui que são os racionais, ele pega todos os outros anteriores que eu mencionei. Dentro dos racionais está os naturais, tá? E os inteiros, tudo bem? Então, então vamos lá começar. O conjunto numérico mais básico seriam os naturais. Depois há uma necessidade de você ampliar esses conjuntos e você começa a pegar números negativos também, que seriam os inteiros, né, os opostos dos naturais. Então, dentro dos inteiros existem os naturais, tá? Então, quando eu falar de inteiros, eu estou falando também de naturais. E para ampliar ainda mais esse conjunto de números, você vem com os racionais. E quem são os racionais? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, uma utilidade, um exemplo aqui de números naturais, ó. Aqui tem uma planilha, uma tabelinha que mostra o dia da semana e o número de unidades vendidas numa loja. Vamos dizer que número de unidades vendidas, vamos pôr aqui vestidos. Tá? É só para título da gente exemplificar. Bom, segunda-feira aqui ele falou que foi X unidades vendidas. Não importa, né? Vamos ver aqui na terça-feira. Terça-feira foram 13 unidades vendidas. Olha, 13, se você observar bem, é um número natural. Não é isso? É um número natural ou então um número inteiro, certinho? Eu só estou te mostrando assim onde existem essas aplicações. Na quarta-feira, vendeu 15 unidades, mas o número 15 também é um número natural.
né? Ou um número inteiro. Porque o número natural está dentro do inteiro. E assim vai sucessivamente, tá? Essa tabela aqui mostra, então, um exemplo clássico, claro, nítido, da aplicação de números naturais ou inteiros, ok? Os números inteiros e suas aplicabilidades. Gente, números inteiros, então, como eu tinha falado naquele momento anterior, você tem aqui uma reta que começa com 0. Então, cada unidade que vem para a direita, por exemplo, numa régua, um exemplo, você tem uma unidade, unidade, né? Então, uma unidade, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Poderia ser metros também, se a gente quisesse fazer alguma medição com metro. Então, os inteiros aqui, ó, nós chamamos de inteiros positivos, que são os naturais. Tá? Na verdade, eles são os naturais. Mas a gente pode chamar também de inteiros positivos. E para a esquerda aqui, os inteiros negativos. Como eu havia falado para você, para cada número natural, eu tenho um oposto a ele. Ó. Mais 1, menos 1. Mais 2, menos 2. Mais 3, menos 3 e assim sucessivamente. Então, os números inteiros compostos, né, pelos inteiros positivos e pelos inteiros negativos, tá? Aqui nós temos uma aplicação para você ter uma noção de onde que ele é utilizado. Ó. Aqui você tem uma cidade com um termômetro lá no meio da cidade. Eu coloquei essa figurinha aqui para mostrar que está fazendo muito frio, tá? Então veja, aqui você tem duas escalas de medir temperatura, ó. Celsius e Fahrenheit. Isso aqui vocês vão estudar só no ensino médio, tá bom, gente? Só no ensino médio. Fahrenheit. Agora o que a gente mais utiliza é o grau Celsius. Então veja, onde que está marcando aqui esse termômetro? Veja que a 0 graus está aqui, ó. Então, se a gente contabilizar aqui para baixo, a temperatura aqui vai ser menos 2 graus Celsius. Certo? Então, esses menos 2 graus Celsius é uma representação de número inteiro, tá? Ou seja, se eu fosse trabalhar só com o número natural, não teria como eu marcar esse menos 2, porque o número natural é só positivo. Então, os números inteiros, eles permitem eu fazer essa medição com a parte negativa. Então, são os inteiros negativos. Então, a temperatura muito fria, menos 2 graus Celsius abaixo de 0, né? Tá, antes de chegar a 0 aí. Outro exemplozinho, galera. Um extrato bancário, só para a gente lembrar. Ó. Se você faz isso aqui na coluna de movimentação, um depósito de R$250, você tem aqui ó, um sinal positivo, mais 250. Por quê? Porque é um valor que entrou na sua conta, positivo. Se você põe um saque aqui de R$200, você tinha um saldo de 250, né? Se você fez um saque, ou seja, retirou menos 200, você vai ficar com um saldo aqui de mais R$50 ainda. Ó, 250 menos 200 sobra 50. E assim vai fazendo esses cálculos. Agora veja, se você tem um saldo de 50 e retira 450, a sua conta vai ficar positiva ou negativa? Ó. Então aqui ó, menos R$400, ou seja, sua conta está negativa, né? Menos 400, se você faz um depósito de 300, você ainda vai ficar com um saldo negativo de R$100, né? Ou seja, você tinha aqui um saldo negativo de menos 400, depositou 300. Você então acaba ficando aqui ainda com um saldo negativo de menos 100. Tudo bem? Esse saldo negativo, aí depois vem um depósito de novo aqui na sua conta de R$500. Ora, menos 100 com mais 500, né, vai dar o quê? 500 menos 100 dá 400 positivo, né? Tá aqui, ó. Seu saldo ficou com 400 positivos. E depois você vem e faz um saque de R$550.
Então, se você tem um saldo de 400 e saca menos, né, 550, você vai ter um saldo final de menos R$ 150. Tá vendo como é que esse joguinho de números positivos e negativos, eles são importantes para nós no mundo cotidiano, né? Na realidade, nós no dia a dia? A maioria de nós temos contas em banco, né? Os pais, né? As pessoas que trabalham, têm uma renda, elas têm conta em banco. E esse controle vem por aí, ó, daquilo que entra na conta e daquilo que sai, ou seja, daquilo que é positivo e daquilo que é negativo, ok? Muito bem. Então, aplicaçãozinha aí de números inteiros, positivos e negativos, beleza? Bom, aqui, gente, nós já vamos trabalhar com fração, tá? A fração não é um número inteiro, não é um número natural. A fração é um número racional. Então, aqui nós vamos trabalhar com números racionais, tá? Número racional. Número racional, ele sempre vai ser representado em forma de fração, tá? Um número sobre outro. Ele é um número fracionário, tá? Então, por exemplo, fração de chocolate no primeiro pote. Então, se você tem um pote aqui dividido em 3 partes e o chocolate está na cor marrom. Então, dessas 3 partes, ó, desse total de 3 partes, uma eu considero como sendo de chocolate. Tá? Então, por isso que eu represento aqui em forma de fração. Só lembrando que um número racional ele pode ser representado em forma de fração, mas pode ser também transformado no número decimal. Basta você dividir 1 por 3, né? Aí você dividindo 1 por 3, você vai descobrir que existe um número decimal infinito. 0,333 vai embora para o infinito. Tá? Então, se você fizer isso na calculadora, você vai ver esse número aí. Ou manualmente mesmo. Aqui, ó, outro exemplo de uma fração. Fração de chocolate no segundo pote. Veja, em quantas partes ele está dividido? Em 2. O nosso chocolate aqui ele ocupa uma dessas 2 partes. Então, ó, de um total, embaixo é o total de partes. Ó. De um total de 2 partes, eu tenho uma que é de chocolate. Se eu dividir, eu posso deixar representado via fração, tanto faz, né? Ou eu posso colocar em forma decimal. No caso aqui vai ser um decimal finito, né? 0,5. Tudo bem? Outro exemplo. Você tem aqui, nesse exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Então você tem aqui ó, a representação de 12 partes, parte total de sorvetes nos potes. Quantas partes nós temos aqui de chocolate? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes, então eu vou representar essa fração em forma, esse número, né? Essa parte de chocolates, esse número em forma de fração. Então eu tenho de um total aqui, ó, 12 partes. Dessas 12 partes eu considero 5 que são de chocolates. Você também pode dividir isso aqui. Fazendo essa divisão, você tem 0,416666. Gente, quando esse número vai para o infinito, nós chamamos esse número de dízima periódica, tá? Então, na verdade, ó, essa fração aqui é uma dízima periódica, porque é um número decimal infinito que se repete, ó, os números vão se repetindo, ó. Tá vendo, ó? 0,416666 vai para o infinito. Então, esse aqui também é uma dízima, tá? Bom, mas só estou relembrando com você aqui, eu quero que você entenda essas diferenças entre esses números, tá? O nosso objetivo aqui é que você bate, às vezes ocorre uma necessidade de bater o olho no número e saiba identificar qual a diferença, qual a classificação daquele número. Se eu tenho aqui um número natural, um inteiro ou um racional, tá? Então, é importante lembrar também que um número racional, só voltando aqui, ó, um número racional, ele também, o inteiro está dentro dele, o inteiro está dentro do racional e o natural está dentro do racional. Aí você pode perguntar, Christian, mas
como é que eu verifico, por exemplo, um número natural dentro de um inteiro? Por exemplo, o número 2. O número 2, ele é um número natural, certo? Certo. Ele é um número inteiro, certo? Certo. Agora, como é que eu verifico se ele é um número racional, sendo que o racional ele é escrito em forma de fração? Ele pode e deve ser escrito, tem que ser escrito em forma de fração. Aí é só você lembrar o seguinte, que o 2, ele pode ser escrito como sendo uma fração. 2 sobre 1, 4 sobre 2, entendeu? Um número inteiro, um número natural, ele sempre pode ser escrito em forma de fração. 2 dividido por 1 é 2, 4 dividido por 2 é 2, beleza? Então, vamos lembrar disso. O número natural e o inteiro, eles estão dentro do conjunto também dos racionais. Mas aí você pode perguntar, professor, mas aí encerrou? Acabou os conjuntos? Não, não acabou. Tem mais número aqui. Olha aqui, isso aqui é um esqueminha para você ver aquilo que nós já comentamos, né? Os naturais, eles estão dentro dos conjuntos inteiros, e os inteiros estão dentro dos racionais. Então, o maior conjunto que nós temos aqui, então, são os racionais, tudo bem? Agora, tem um outro conjunto que está bem ao lado dos racionais. Eles não estão dentro dos racionais, eles estão fora dos racionais. Você vai perguntar, professor, que número doido é esse que vai estar fora dos racionais? São aqueles números, eu vou escrever assim para você, ó. Deixa eu apagar. Anote isso aí no seu caderninho. São os números decimais infinitos e não periódicos. Porque se eles forem periódicos, eles são dízimas, né? Então, aqueles que não são periódicos, os decimais infinitos não são periódicos, eles são chamados de irracionais. E eles não podem, eles não têm como ser escritos em forma de fração. Não tem, tá? Exemplo, vamos lá. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, isso mesmo. As raízes não exatas, todas são irracionais. Raiz quadrada de 5, etc, etc, etc. Tá? Tem as raízes cúbicas, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3, tá? Etc, etc. E aí vai, o índice da raiz é qualquer índice que a gente queira, tá? Contanto que não seja o resultado exato. O que é um resultado exato de uma raiz? É aquele aqui, ó, raiz quadrada de 4, você já sabe, não é isso? Ele é 2, concorda? Ou também pode ser menos 2. Enfim, isso aqui é número raiz quadrada de 4, isso aqui é um número racional, tá bom? Agora, aquelas raízes que não têm resultados exatos, aí sim, elas são irracionais. Outro número também que eu acho que entra muito nos irracionais é o número π, tá? Se você olhar o número π, ele vai ser um número decimal infinito. 3,14 vai embora, tá bom? Bom, com esses dois conjuntos, se eu unir aqui irracionais e racionais, se eu juntar os irracionais, unir ele com os racionais, eu vou chamar, então, eu vou ter o conjunto dos números reais. Então, por enquanto, dentro do ensino fundamental, os números reais satisfazem os nossos problemas, as nossas possibilidades de trabalho, tá? No ensino médio vocês vão descobrir que existe um outro conjunto além desse aqui, mas por enquanto não é momento da gente discutir ele. Tudo bem? Galera, então vamos nas atividades, resolvam, caprichem, tá? Coloquem o cabeçalho direitinho e qualquer dúvida eu estarei à disposição. Obrigado, até a próxima.